Fala galera, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo, né, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube. E olha só, já quero pedir que você se inscreva no canal, tá bom? Deixa aquele like maroto no vídeo, que hoje é um vídeo show, tá bom? Hoje é vídeo top, é um vídeo onde eu vou mostrar para vocês basicamente como é que eu faço as minhas análises. Tem sido um tema bastante pedido, tem sido muito pedido inclusive aqui no canal. Eu já tenho pensado em fazer isso durante um tempo, mas enfim, né? Nem sempre a gente tem tempo suficiente para gravar aqui para vocês, para fazer de fato um conteúdo completo, porque eu não queria fazer, por exemplo, a parte um do vídeo e depois de fazer a parte 2, queria fazer já tudo junto. E pode preparar que vai ser um vídeo longo, tá bom? Pode já preparar, pode ir se preparando porque vai ser um vídeo longo com certeza. Só para vocês terem noção que eu faço uma análise, olha só, eu tô aqui com o TradingView aberto, tá bom? Vocês estão vendo aqui. Quando eu estou fazendo uma análise, galera, eu estou 100% focado na análise. 100%, não pode ver nenhum barulho, nada que tire a minha concentração, entendeu? Eu estou 100% concentrado nela. Depois de fazer a análise, aí sim eu coloco uma música para relaxar e fico esperando o meu ponto de entrada, entendeu? Então, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês aqui, muita gente pode até não acreditar, mas é de uma forma resumida o que eu ensino na mentoria, de uma forma bastante resumida, inclusive. Mas se você entender isso aqui, você já pode operar como eu. Acredite, se você for uma pessoa cabeça, mesmo uma pessoa com inteligência, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, você já vai conseguir operar de certeza, tá bom? Olha só, eu estou com um gráfico aqui do Shao USD, de longe o ativo que eu mais opero hoje, né? E então, como é que você analisa os gráficos? Como é que você analisa o chart, né? Chart análise para no Forex para de fato pegar as entradas e de fato lucrar no mercado. Simples. Primeiro passo, gráfico semanal. Sim, gráfico semanal. Como assim? Vocês têm que entender que o mercado, ele, cara, é uma coisa muito louca. O mercado, ele anda exatamente nas projeções de Fibonacci. Exatamente. Sem tirar e sem pôr. Exatamente nisso. Entendeu? Então, quando você me vê aí sempre falando de Fibonacci, eu não estou exagerando, cara. É só Fibonacci. É só Fibonacci que eu utilizo basicamente, tá bom? Olha só, quando eu tenho essa projeção aqui de Fibonacci, o mercado, se ele expandiu dessa região para essa região e retraiu, ele vai retrair ou até 61 ou até 78 para ir buscar menos 27. Então eu tenho algumas, né? Eu tenho algumas informações. Eu sei que menos 27 geralmente é o final do movimento, é a final do movimento, tá bom? Vou colocar aqui, ó, final do movimento, final do move. Pronto, vocês entendem. Em menos 27 nós temos a final do movimento e ou 68 ou 71, né? Nós temos geralmente o início do movimento quando a tendência é de alta, né? Início do movimento quando a tendência é de alta, nessa região aqui, ou 61 ou 78, certo? Então, tendo em conta isso, eu posso, por exemplo, ir lá no gráfico semanal e saber o que o mercado está fazendo agora. Será que ele está buscando uma projeção de final de movimento ou ele está vindo buscar uma projeção de fim de movimento? Entendeu? E, claro, para você entender isso aqui, você já tem que saber traçar Fibonacci muito bem. Já fiz vários vídeos aqui ensinando sobre isso, já tem vários aqui no canal. E se você ainda não entendeu, tudo beleza. Passa no canal, tem vídeo lá explicando 100% gratuito como traçar Fibonacci, tá bom? Olha só, eu vou tirar isso daqui para a gente começar de fato a nossa análise, né? Quando eu venho aqui no gráfico semanal, o que eu estou à procura? Primeiramente, eu estou tentando identificar regiões de Fibonacci. Eu posso identificar aqui essa tendência de alta claramente. Eu posso identificar também que essa tendência ela foi rompida. Entendeu? Ela foi rompida. E nesse movimento, ela fez esse pullback, ok? Vamos ver aqui, ó.
rompimento de tendência, pullback e esse movimento aconteceu. Show. Mas, para ser mais sincero aqui, eu acredito que se eu for lá no gráfico diário, por exemplo, eu consigo ver isso daqui já como tendência até, né? Se eu for no semanal, acho que essa região desaparece. Não, até ainda se mantém consistente. Mas o que? Eu tenho SLTA, SHA-USD. Tendo SLTA, eu vejo que ela foi rompida, certo? E quando ela é rompida, o mercado, lembra que eu disse para vocês que o final do movimento é em menos 27? Então, se o mercado ele faz esse rompimento, ativar aqui o modo magnético, ele vai sair dessa região para essa região aqui de 0 e depois ele tem que vir buscar menos 27 para ser a final do movimento do semanal, tá bom? No gráfico semanal. Vou colocar aqui 310 que já vai ficar mais ou menos ajustado, né? Exato. Estou aqui com o modo noite ativado, pessoal. Vou tirar aqui o modo noite para eu conseguir enxergar melhor. Para vocês acho que não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim já fez muita. Ok, então quando eu tenho essa região aqui, tá vendo? Que foi a região onde o preço chegou para fazer o pullback, né? Ele fez esse pullback aqui em 50 de Fibo e veio buscar menos 27. E tendo isso, eu já sei que o mercado, eu posso aliar ele a SLTB, tá vendo aqui? Lindamente SLTB. E de fato eu tenho esse movimento até menos 27. Entendeu? Então, digamos que o movimento final do mercado no semanal foi atingido. Ok. Então, nisso daqui, eu já tenho algumas conclusões. Eu sei que depois de tocar no menos 27, se é o movimento final dele, chegou, é a final. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma retração. Entendeu? O mercado vai retrair. Tanto é que vocês veem aqui, vocês conseguem ver que ele voltou a retrair de novo para 50 de Fibo. Entendeu? Mas, olha só, vou apagar agora essa Fibonacci. E se eu sei que o mercado, nessa região, foi o movimento final dele, o que ele vai tentar fazer agora? Ele vai tentar pegar uma tendência de alta. A partir do semanal, eu estou tentando explicar isso para vocês. Tá bom? Então, desse ponto aqui, para essa máxima, eu tenho uma tendência, uma possível tendência de alta se iniciando. Inclusive isso no ouro, eu já estou cantando isso para vocês há um tempo, né? Que o ouro parece que de fato quer buscar novo topo histórico. Estou falando isso há um tempo já. Vou colocar aqui, ó, 310 para dar um espaço para a gente conseguir enxergar melhor. E quando eu chego aqui, o que eu faço? Eu marco essa região de 78 de Fibonacci. Por quê? Porque como eu disse, as regiões de 78 e 61 são regiões de início de uma, né? Um movimento, início da expansão, 78 e 61. Então eu vou marcar essa região, tá aqui o valor da região, ó, 18,0637. Então eu vou clicar duas vezes aqui e vou colocar aqui, ó, 18,06.30, opa, 18,0637, exato, 37. Ok, vou dar um ok, já igualou e eu vou bloquear isso aqui. E vou colocar mais uma nota, geralmente eu coloco nota aqui, ó. Essa região é a região de 7 e 8 do semanal, né? No semanal a gente diz week. Eu utilizo mais termo em inglês porque pronto, eu aprendi o treinamento, a mentoria que eu fiz, que eu sempre digo para vocês que eu fiz uma mentoria com um húngaro, né? Onde eu paguei mais de $1.100 para fazer essa mentoria. Ele falava tudo em inglês e pronto, ficou hábito. E depois também eu tenho a região aqui, né, de 61. Que eu também vou marcar. Bora marcar aqui a reunião. Vou colocar já aqui uma vez, ó, 61 week, tá bom? 61 semanal também. Aqui 39,07, certo? Tá 39,07. Ok, vou dar um ok. E isso aqui eu vou trancar também. Por quê? Porque eu não quero que esses pontos se movam no gráfico, porque depois eu vou apagar essa Fibonacci. E depois disso, lembra que eu disse para vocês que o início do movimento é em 78 e 61 e o final é onde? É em menos 27. Então, só por isso vocês já podem ter algo em consideração. Se o mercado saiu dessa região, veio até essa região de 0, veio tocar 78, o próximo movimento até onde? É para menos
27. Para menos 27. É por isso que eu estou dizendo para vocês que o ouro vai buscar novo topo histórico. Entendeu? Oh, Irini, mas isso aqui não é topo histórico. Sim, não é. Mas depois disso o mercado vai fazer nova retração e nova expansão. Entendeu? Mas bora apagar aqui, bora continuar com a explicação. Eu vou marcar aqui também menos 27 de Fibo. Opa, marcar aqui menos 27. Pegar o valor de menos 27 lá na Fibonacci, que é 20,12,46. 20,12,46. Vou dar um OK. Não, vou colocar aqui, ó. Menos 27 de Fibo. Week. Tá marcado. E agora eu vou bloquear também. O que eu faço depois? Eu apago a Fibonacci, porque eu já tenho as regiões dela que eu preciso. Eu já tenho. Entendeu? Eu já não vou precisar dela. Se bem que, de fato, eu tracei essas regiões aqui com uma tolerância muito curta, né? Eu tracei elas com tolerâncias curtas, porque eu devia copiar isso aqui, ó. Eu devia colocar essas regiões de Fibonacci mesmo dentro do gráfico. Para quê? Para depois não me criar problema, de fato, em ter que puxar elas de novo, sendo que elas estão bloqueadas, depois de dar um rolo do cacete. Mas ok, corrigindo 68 e 78, como já está mais ou menos nessa região, eu já posso apagar minha Fibonacci. Qualquer coisa eu posso voltar a corrigir, sem problema nenhum. Depois disso, eu vou lá no gráfico diário. Para quê? Para entender o que o preço está fazendo aqui. Olha só, essa região aqui foi a região de injeção de liquidez. Entendeu? Essa aqui foi uma região de injeção de liquidez. E se eu ir lá em H1, eu vou mostrar para vocês que isso aqui foi uma consolidação braba. O preço foi puxado para 7,8 de semanal e ele simplesmente respeita 7,8 semanal. Por quê? Porque é a região do início do movimento. E isso aqui, pessoal, não é só para o ouro. Isso é válido para qualquer par. Cara, não interessa se é Forex, se é ações, se é futuros. Não interessa. Se é petróleo, entendeu? Não interessa. Eu, inclusive, quando eu quero escolher ações para fazer swing, comprando mesmo em corretoras que vendem ações, não fazendo trade, eu compro baseado nessa estratégia. E funciona também pra cacete. Entendeu? Então, quando eu digo para vocês que é algo que realmente funciona, cara, funciona. Simples assim, funciona. Eu sou totalmente transparente quanto a isso lá no meu Instagram. Mas a questão aqui é, essa aula aqui, como ela vai ser longa, então eu recomendo, inclusive, que depois você faça, né? Você comece a tirar notas, entendeu? Comece a tirar notas. Ok, aqui no gráfico diário, eu tenho o quê? Eu tenho essa região aqui, olha só que linda que ela é. Eu tenho essa região aqui, eu posso traçar ela agora? Posso, mas eu vou traçar essa aqui primeiro. Por quê? Porque eu acredito que lá em H1, em algum momento aqui, eu vou ter alguma LTA. Em algum momento dessa região para essa aqui, eu vou ter alguma LTA. Tá bom? Aqui no gráfico que nós estamos agora, que é o gráfico diário, eu posso ter também, olha só, no gráfico semanal, nós traçamos a Fibonacci desse ponto para essa máxima. No gráfico diário, eu já tive, olha, essa expansão, essa retração, essa expansão, essa retração, essa expansão, essa retração, nós viemos até 7,8 semanal de novo para pegar nova expansão lá para menos 27 semanal. Lembra? Que o início do movimento é 7,861 e o final do movimento é lá em menos 27. Aí, Ednei, você diz então que o início do movimento é em 78 ou 61. Então, você leva, se for 78, você vai levar stop em 61 e depois pegar o movimento lá em 78? É isso que você faz então? Você arrisca num para tentar acertar no outro? Então, o que você está fazendo não é operar, é sorte, certo? Só que não. Eu já vou mostrar a vocês por que não. Entendeu? Vou mostrar o porquê. A questão aqui é, vamos falar do diário e depois você vai entender como que eu sei que o movimento final, que o início do movimento vai ser ou em 78 ou em 61. Depois eu vou explicar isso para vocês, vão ver que realmente faz sentido. Aqui no diário eu tenho todo esse movimento aqui e essa retração brusca, que veio buscar 7,8 semanal de novo, e eu tenho aqui, olha só, essa expansão que está originando essa retração, né? Opa, a coluna acabou de desligar aqui. Essa JBL que eu tenho aqui faz barulho pra cacete. Ok, eu vou traçar então uma nova Fibonacci desse ponto, certo? Para essa expansão.
E o que que eu tenho? Eu tenho mercado a fazer mais uma retração para essa região. Entendeu? Eu tenho mercado a fazer mais uma retração para essa região. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 7, 8 diário, certo? Eu tenho 61 do gráfico diário também. Eu tenho aqui o menos 27 do gráfico diário. Ou seja, a partir do momento que o mercado saiu desse ponto e chegou nesse ponto, ele vai buscar o quê? Ou 61 ou 78. Eu já vou dizer para vocês qual deles esse mercado vai buscar antes de reverter, já vou dizer. E depois disso, ele vai buscar o quê? Menos 27. E depois de menos 27, o que ele vai fazer? Vai retroceder para buscar de novo alguma região acima. Tá bom? Então qual dos pontos ele vai parar, Dinei? 61 ou 78? Calma, já vou dizer para vocês. Primeiramente, vamos ajustar aqui de novo a nossa Fibonacci, que ela é muito importante, tá bom? Aqui é 18,06. Vou colocar aqui, ó, 18,06. Texto também é interessante colocar. Esse é o 78 diário. Ok? 78 daily. Ok? Já posso bloquear ele aqui. O 61. Tá aqui, ó. 61. Vou marcar. Coordenada. 30, 30. Então aqui só tem que mudar para 30. Esse é o 61. Daily também, né? 61 diário. Ok? E eu tenho aqui em cima o menos 27, né? Opa, já marquei até inclusive. Menos 27, que tem como coordenadas. Opa, vou colocar aqui já uma vez, já que você veio. Minus 27 daily. Opa, daily. Coordenadas 95, 20. Eu tenho que trocar esse 4, colocar um 2 aqui. Show. Tranquei. Esse aí tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Esse aí não tá. Já tranquei e pronto. Já posso apagar essa Fibo também. Até já tem todas as minhas regiões marcadas. Eu tenho 7, 8 semanal. Eu tenho 61 semanal. Tenho menos 27 diário. Tenho menos 27 semanal. Tenho 7, 8 diário. E o 61 diário. O que o mercado está fazendo agora? Ele está retraindo. Até onde vai ser essa retração, Irinei? Gráfico de 4 horas. Você entendeu desde onde vem a minha análise? Perdão. Vocês notaram que quando eu tracei a Fibo no gráfico diário, eu tracei a Fibo desse ponto. Opa, vou colocar ela aqui de novo. Colocar minha Fibo de novo. Opa, tá aí. Vamos para o gráfico de 4 horas com ela. Quando eu tracei Fibo aqui no gráfico diário, eu tracei desse ponto aqui até essa máxima. Certo? Mas, aqui no gráfico de 4 horas, eu vejo que o gráfico ele fez uma outra retração. Ele chegou aqui e quando chegou, ele expandiu de novo e agora está indo lá para baixo. Então, a partir desse movimento aqui, ó, esse movimento do meio, eu sei aonde vai ser o último movimento do mercado, o movimento final. Eu vou saber se o mercado vai para 61 ou vai para 78. Como assim? Fibonacci. Novamente Fibonacci. Tá bom? Aqui eu vou utilizar o truque da Fibonacci invertida, que eu vou traçar desse ponto para esse ponto aqui, ó. Plau. E tendo em conta isso, eu sei que o movimento final do gráfico, né? Vou colocar aqui 310 para dar uma espaçada legal na Fibonacci. Pronto. Eu sei que o movimento final do gráfico é em menos 27. Ok, Ednei. Então quer dizer que o movimento final do gráfico é em menos 27 que conflui com o quê? Com 61, né? Vou apagar aqui, ó. Apagar a Fibo do diário que eu trouxe para mostrar para vocês que havia essa retração. Vou apagar ela. Apaguei. Esse movimento, ele conflui com 61 diário. Certo, Ednei? Então é aqui que vai ser o movimento final? Sim, muito provavelmente. Muito provavelmente. Mas como que a gente vai ter confirmação disso? Já vou mostrar para vocês também. Vocês estão notando que a gente veio do gráfico semanal, veio para o diário,
veio por de 4 horas e agora está indo por de quê? Por de 1 hora. Vou pegar aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, traçar regiões de 4 horas aqui, mas ia ser basicamente não ia significar nada, porque uma região de 4 horas que eu fosse traçar aqui, eu teria que traçar desse ponto de novo para esse ponto, e já foi o que eu tracei do diário. Então eu só vi para o de 4 horas, o time frame de 4 horas aqui no mercado de Forex, do ouro-dólar de fato, para mostrar que eu consigo saber aonde vai ser o movimento final a partir desse movimento aqui. Tá bom? A partir desse movimento. E se eu não tô no engano, como eu tracei de cima para baixo, eu também posso traçar, ó, daqui de baixo, desse ponto para esse ponto aqui, ó, para essa máxima, e eu consigo ter um resultado até mais específico, tá bom? De vez em quando, por exemplo, agora eu coloquei a fibra invertida e não confluiu muito com 61 nem com 78. Mas se eu coloco, olha só, vou colocar aqui a fibra normal, 310 pontos, agora eu posso dizer para vocês com certeza que o movimento final é em 78 diário, nesse ponto aqui. Por quê? Porque se eu traço o fibra desse ponto, que foi a última retração, olha só, o mercado quando expandiu aqui, ele expandiu, chegou nesse ponto, ele retraiu. E essa retração me dá uma retração de Fibonacci. Para novamente expandir, retrair. Eu tenho mais uma aqui. Expandiu novamente e está retraindo. E o movimento final é exatamente nessa região. Como que eu sei? Porque simplesmente a Fibonacci ela já me mostrou que nessa retração o mercado foi forte o suficiente, tá bom? Para me dizer se ele tentar retrair de novo, aonde vai ser o movimento final. Entendeu? Basicamente é isso, tá bom? Espero que você tenha entendido. Então, se eu traço o Fibonacci dessa região para essa máxima, eu sei que essa região aqui, ó, essa região toda aqui, tentar assinalar aqui para vocês, essa região toda aqui, entre o 100, o modo magnético está ativo e de vez em quando não conflui bem. Ok, entre o 100 e o 127 é uma região de movimento final do mercado. Mas quem me acompanha sabe que eu geralmente pego entradas lá em M1, em 1 minuto. E eu pego com stops muito curtos. Como você faz isso? Vocês já vão entender também, galera. Vocês vão entender tudo passo a passo aqui comigo. Não preocupa, não. Essa aula aqui vai ser uma aula completa. Basicamente vai ser um curso completo de Forex 100% gratuito. Aqui no gráfico, no caso, né, eu já consegui ter, de fato, onde vai ser o meu movimento final. Eu posso marcar essa região? Posso e devo. Marco aqui, ó. Coloco aqui, digo, dou 2 toques, 20 e 57. 57, eu venho aqui, digo, ó, Final Move. Final Move, movimento final. Show? Dou um OK. Tranco ela também e apago a Fibo. Show? Apaguei a Fibo. Então eu sei que o movimento final ele conflui com essa região. Mas pode ser que antes de chegar no movimento final o mercado faça reversão. Ele chega perto, ó, chegou aqui pertinho, reverteu. Como que eu sei que o mercado reverteu? Vou explicar para vocês até o final desse vídeo, pode ficar tranquilo também. Eu vou no gráfico de H1, né, de 1 hora. H1, quando eu falo H1 é 1 hora, tá bom, galera? E eu consigo ver claramente e nitidamente essa tendência de baixa. Vocês estão vendo desde ontem. Eu só estou vendendo ouro. Quem acompanha minhas operações lá no Instagram sabe que desde ontem eu só estou vendendo ouro. Só estou vendendo, não estou comprando nada. Estou vendendo. Por quê? Porque eu sei aonde é o movimento final. Entendeu? Então eu tenho toda essa linha de tendência aqui, ó. Eu poderia traçar essa aqui. E aqui. A partir do momento que eu tenho uma linha de tendência tão clara, eu consigo ter o quê? Leituras de padrões de mercados, tá bom? De chart patterns. Ok? Padrões de mercado, padrões gráficos. Quando eu falo de padrões gráficos, eu não estou falando de triângulo ascendente, triângulo descendente, não estou falando dessas coisas, não. Estou falando de padrões que realmente funcionam, tá bom? Bullish W ou Bearish W, tá bom? Que são padrões de queda. Eu estou fazendo ainda vídeos aqui no YouTube sobre padrões. Eu já coloquei 12 aqui no canal. Quem passar lá na playlist sobre padrões já vai ver o Bullish W. Não, o Bullish M e o Big Bullish M são 2 vídeos que eu já postei aqui, tenho certeza absoluta, e já pode começar a absorver esse conhecimento
E se eu conseguisse mostrar para vocês aqui, eu tenho um caderno onde eu tenho 2 páginas que fica exatamente de frente ao computador. Quando eu estou operando, esse caderno está à minha frente, onde fico a ver os padrões desenhados, porque eu aprendi assim. Entendeu? Então eu tenho tudo à minha frente, não tem como eu cometer um erro. Se eu ver um padrão, eu vou conseguir identificar ele e eu vou operar aquele padrão porque eu sei que está dentro de um padrão com assertividade. E posso dizer uma coisa para vocês, ainda não levei stop operando padrão não. Eu sei que eu vou levar, não estou dizendo aqui para vocês que quando eu falo sobre padrões, são padrões milagrosos. Mentira, seria mentira dizer isso. Eu sei que eu vou levar stop, entendeu? Sei que vou levar, mas até agora não levei. Simples assim. Mas ok. Já desabafei aqui, inclusive, né? Falei um pouco mal de triângulos aí, mas também funciona. Não estou dizendo que não funciona, não. Tá bom? Porque eu mesmo no início, antes de fazer essa mentoria que eu falei com vocês, eu já operei triângulos, já operei retângulos, triângulo ascendente, triângulo descendente. Eu também tinha tudo isso marcado. Mas de fato encontrei coisas que funcionam melhor. Entendeu? Simples assim, encontrei coisas que funcionam muito melhor. Tem muito mais assertividade. Ok, essa LTB aqui, isso aqui, ó, esse movimento aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é um padrão, tá bom? O nome desse padrão é Bearish, tá bom? Bearish, de urso, Bear. Um Bear é um urso, tá bom? Bearish W, certo? No que consiste o Bearish W? Consiste numa expansão do preço, numa retração do preço, numa expansão novamente do preço e numa nova retração do preço. E esse ponto é o ponto de entrada. Ah, Ednei, então esse ponto aqui é o teu ponto de entrada. Sim, esse é o meu ponto de entrada. Então você vai pegar a operação aqui, certo? Mais ou menos isso. Por quê? Porque quando eu tenho esse padrão não está completo. O completo dele exige isso daqui. Mas para exigir isso aqui, né? Isso aqui é onde eu vou surfar, entendeu? Isso aqui é o que eu vou surfar. Inclusive, vou mudar a cor aqui, ó. Essa tendência aqui de queda é a tendência que eu vou surfar. Entendeu? De fato, o que vai me fazer, de fato, considerar um padrão é só as 3 pernadas anteriores. Porque a 4ª pernada eu surfo. Entendeu? É onde eu pego a entrada para surfar. Vou apagar aqui esse padrão para mostrar algo interessante para vocês. Primeiramente, o padrão ele tem que respeitar o 78 ou 61 de Fibonacci. O Bearish W, ele também tem as suas regiões que ele deve respeitar, né? E eu vou traçar a Fibonacci aqui, ó, da máxima para mínima. Show? Então, tendo isso aqui em conta, vou colocar aqui, ó, 310. A gente vê que ele respeitou a região de 78 de Fibo. E respeitando a região de 78 de Fibo, tá bom? Que vem, de fato, confluir com a LTB, eu tenho um ponto de entrada. Essa LTB aqui, ela pode até ser um pouco mais ajustada até essa região, show, né? E depois eu vou pegar a minha entrada nesse movimento aqui de mercado. Ah, pô, Ednei, se você vai pegar a entrada, então, nessa região, para pôr stop acima do último topo, você está ensinando uma estratégia muito antiga, isso aí existe há muito tempo. Só que não, porque vocês mesmos sabem que eu pego as minhas entradas aonde? Em M1, no gráfico de 1 minuto. E vou mostrar para vocês um segredo agora. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma confirmação. Então eu vou apagar isso aqui e eu vou começar a rastrear o mercado. M3, vamos lá em M3, a gente viu uma coisa legal que aconteceu aqui, ó. Já em M3, tem um time também que eu utilizo muito. Geralmente quando eu estou vendo M1 meio embaçado, eu vou para M3. Primeira coisa que eu vejo aqui, muita gente pode não ter identificado. Eu vejo um topo duplo aqui, ó, topo duplo formado. Mas será que já é razão para vender? Não, por quê? Olha essa LTA aqui como ainda está intacta. Depois desse topo duplo, eu tenho rompimento de LTA, de fato. Olha só, rompeu a LTA, plau. Quando rompe a LTA, vocês conseguem ver algum padrão aqui? Eu vejo um padrão nítido. Olha só esse padrão lindo aqui, ó. Ombro. Não estou dizendo que sempre deixa padrão, galera, mas aqui nesse exato exemplo que eu estou mostrando tem ombro, cabeça, rompimento de tendência, que é o que de fato confirma ombro, cabeça, ombro, é o rompimento da tendência.
ombro, cabeça, ombro. Show? E de fato, aonde você pegaria a tua entrada aqui, Ednei? Eu poderia pegar aqui, nesse reteste dessa LTA rompida? Eu poderia, mas eu não sinto seguro. Por exemplo, com o grupo que eu fiz a mentoria, tem muita gente que pega nesse ponto, só que eu não me sinto seguro. Por quê? Eu ainda não sei se de fato eu tenho uma LTB válida nessa região. Então, quando é que eu vou saber se tem uma LTA válida? Quando há reteste. Porque quando há reteste e de fato, olha só, depois desse reteste, o mercado, se ele cai de novo, ele mostra para mim que isso é MLTB. E depois disso, o que é que eu faço? Eu traço novamente uma Fibonacci desse ponto para essa mínima que o mercado me deixou, entendeu? Desse ponto para essa mínima aqui, ó, que o mercado deixou para mim, tá vendo? Essa mínima, ó, tô traçando a Fibonacci nesse ponto aqui, ó, mas a mínima que eu tô vendo é essa. Tá bom? Porque aqui foi a mínima que o mercado chegou. Ele veio aqui em cima, ele voltou a cair, mas ele nem chegou a tocar, de fato. Vou ampliar aqui até, ó. Ele nem chegou de fato a tocar e ele já voltou lá para cima. E voltando aqui para cima, o que é que você faz, Ednei? Eu pego a minha entrada em 61. Sempre em 61. Eu nunca pego em 78 aqui. Em time frames menores, eu só pego a entrada em 61. Tocou 61, eu peguei a entrada. Plau. Teu stop é onde? Meu stop é um pouco acima do 100. E tá aqui, galera. É basicamente assim que eu pego a entrada. Entendeu? Então você só surfa isso daqui, cara. Isso aqui não dá pra nada. O risco retorno tá 1,70. Aí é que vem o macete, cara. Você lembra que eu fiz a análise desde o semanal para saber aonde vai ser o movimento final do preço? Então, se eu peguei a entrada em M3 e eu sei que o movimento final do preço de H4, tá bom? Opa, vou voltar aqui, ó. De H4 é aqui em menos 27, o que que eu vou fazer? Essa é a minha posição. Entendeu? Essa é a minha posição. Ela vem desde M3. Não estou conseguindo ajustar aqui porque eu vou ter que voltar lá para M3 para conseguir reajustar essa posição aqui no gráfico. Essa posição vendida ela tem que ser reajustada. E ainda assim não consigo. Algum bug deu aqui no TradingView. Opa! Peguei você. Vou apagar, tá bom, galera? E vou colocar de novo para vocês verem o risco retorno de fato. O quão é maravilhoso. Minha entrada foi pegar nesse reteste aqui, certo? Então eu tenho essa expansão. Vou expandir um pouco mais para o lado, porque quando eu for lá em time frames maiores, eu posso não conseguir ver. O meu stop é acima do 100, certo? Eu venho aqui a M5, ainda consigo ver esse movimento aqui do mercado. Espero conseguir. Show. Então vou ampliar ele mais um pouco. Eu sei que o movimento final que eu tracei, aonde é que é? Olha só, daqui eu já estou com risco retorno de 6 para 1. Ou seja, se eu arriscasse 10 dólares, eu tenho um risco retorno de 60. Mas a questão ainda não é essa. É que o risco retorno final, lá em H4, é um absurdo. Ele é de menos 27, ele é de 13, certo? 13,22. Ou seja, se eu arriscar 10 dólares aqui, eu vou buscar 130. Simples assim, pessoal. Simples assim. Pode ficar de boca aberta, pode ficar incrédulo, mas é isso que eu opero. É isso daqui, é dessa forma que eu venho ganhando dinheiro todo dia no mercado. Pô, Ednei, então se você monta essa posição aqui, você fica de fora de todas as outras? Não. Por quê? Porque durante todo esse período, olha só, eu vou bloquear isso aqui também, por não ter muita interferência enquanto eu vou mexendo no gráfico. Olha só, eu tenho vários outros pontos de entrada, né? Isso aqui aconteceu, né? Eu continuo a procurar padrões. E nesse ponto aqui, por exemplo, olha só, aqui eu tenho uma LTB válida, não tem como discutir isso, que já vem de lá de cima. Isso aqui eu tenho um segundo toque na LTB, certo? E aqui eu tenho mais um padrão formado. Nesse ponto aqui eu tenho mais um padrão de mercado, que é o Bullish W. Por quê? Ele veio aqui, ó, para baixo, fez um W e fui buscar LTB de novo.
E novamente eu tenho mais um ponto de entrada. Se eu ampliar isso aqui, tentar observar lá em M3, bora lá em M3, eu tenho SLTA aqui válida, show? Aqui, de fato, eu tenho esse rompimento, eu poderia ter, acho que eu poderia ter pego minha entrada desde aqui de cima se eu for lá em M1. Eu acho, de fato, que se eu for lá em M1, eu tenho um ponto de entrada interessante. Mas não tenho. Eu teria que pegar essa entrada exatamente nessa região aqui, acho eu. Por quê? Porque de fato, quando eu tenho esse rompimento aqui confirmado, tenho esse rompimento, plau, rompeu, veio até aqui para baixo, voltou. Fibonacci desse ponto até esse ponto e a gente veria onde era, de fato, onde seria, né, o menos 61. Seria exatamente nesse ponto aqui, né? Eu poderia ter pego mais uma entrada aqui, stop lá acima do 100. Mas, lembra do truque de Fibonacci que a gente utilizou há pouco tempo para de fato conseguir identificar uma região de possível movimento final do preço? Eu posso utilizar ela aqui nessa região também. Como assim? Se eu traçar uma Fibonacci dessa expansão, né, desse movimento de expansão, desse ponto até essa máxima aqui, olha só aonde é que é menos 27. Exatamente aqui. Ou seja, eu já sabia que essa região seria a região final do preço. E quando ele atinge ela, ele simplesmente começa a consolidar. Entendeu? Então, quando houve esse brusco movimento de queda e essa expansão novamente, essa tentativa do mercado de voltar lá para cima, eu tenho de fato, né? Não chega a atingir 61, fica aquém. Provavelmente eu não teria pego essa entrada, mas só para mostrar para vocês o que de fato pode acontecer. Eu posso, por exemplo, saber, já que eu sei que o movimento final vai ser aqui em cima, eu posso tentar pegar uma entrada numa explosão de queda, busca do preço com reteste. Eu posso tentar fazer isso. Bom, pessoal, isso aqui, bom, mais de 30 minutos aqui falando com vocês, tá bom? Mais de 30 minutos. Espero que vocês tenham entendido o mínimo do que eu tentei passar, tá bom? Porque, cara, tem muito mais conhecimento, tem muito mais coisa que eu posso passar para vocês, mas de fato não tem sido fácil gravar vídeos aqui pro YouTube. Poucas pessoas assistem, para ser verdade, para dizer a verdade, né? Poucas pessoas assistem. Das poucas que assistem, umas gostam, outras não, umas se inscrevem, outras não, e de fato não motiva muito. Então eu quero pedir que você se inscreva no canal. Se você viu esse vídeo até agora, se inscreva e deixa um comentário aqui embaixo. Eu tenho visto pessoas a comentar aí em vídeo e você não tem noção de quanta força isso me dá para continuar gravando. Então eu peço que você comente aí embaixo se você de fato gostou dessa aula completa, né, e 100% gratuita aqui. Tá bom? E é isso, pessoal. Se você quiser também, pode partilhar esse vídeo aí com alguém que você acha que vai fazer sentido. E de lembrar vocês também que de fato nós vamos começar com, ou melhor, eu já comecei, né? Nesse momento já está a rodar a série de vídeos sobre padrões de mercado. Então se vocês querem ficar ligados em padrões de mercado, vocês têm que assistir essa série de vídeos completa. Lista de reprodução lá no canal, padrões de mercado 100% gratuito, tá bom? Uma coisa que eu também esqueci de dizer aqui para vocês, olha só, quando o mercado ele atinge 0% de novo, olha só, ele atingiu 0%, retraiu. Quando ele volta a atingir 0%, eu fecho uma parcial, eu fecho metade da operação. Se abrir a operação, sei lá, de 0,20 aqui nesse ponto e o mercado caiu até aqui em 0% de novo, aqui eu fecho 0,10 e deixo outro 0,10 aberto. Dependendo do caso. Por quê? Se vocês notarem bem aqui, eu também consigo ter uma região de consolidação muito forte. Então se eu vejo o mercado batendo aqui, voltando, batendo, voltando de novo, na próxima vez que ele bate, eu digo, pô, então eu vou aproveitar e fechar uma parcial, porque eu não sei, ele pode bater de novo, bater, e pode demorar muito. E numa dessas esticadas manipulações de mercado por corretoras, market makers, eu posso sair no stop, ou posso sair no 0 a 0, entendeu? E isso de fato eu não quero, eu já estou com um lucro forte na operação, por que eu vou fechar no negativo ou vou fechar no 0 a 0? Eu não quero, então eu vou lá e fecho
uma parcial. Muitas das vezes, quando as minhas operações elas voltam para o 0 a 0, eu nem me preocupo, porque eu já fechei parcial. Muitas vezes, sério mesmo, muitas vezes eu já fechei uma parcial e quando volta eu nem me preocupo. Pô, voltou, mas eu já peguei uma parte de lucro e coloquei no bolso, então é isso aí, pessoal. Bom, essa foi mais uma aula completa. Ednei Pinheiro, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e se inscreve no canal. O link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição. E é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bora analisar, bora esmagar o mercado e ganhar dinheiro. Fui.